Meus amigos e minhas amigas, a morte deste grande homem, o Mandela, me deixou emocionado, porque como é possível um homem só, um homem da origem do Mandela, que passou 27 anos na prisão, esse homem sai da prisão e vai ser presidente do seu país, a África do Sul, e faz um brilhante trabalho de reconciliação entre pretos e brancos. Um homem que não era vingativo, um homem que queria ver as pessoas unidas e se amando como se fossem irmãos. Esse homem jogou uma luz, um brilho sobre a África do Sul. O mundo todo admira o Mandela. O mundo todo hoje tem os olhos voltados para a África do Sul com enorme carinho e admiração. Isso me lembra uma história. Quando eu terminei meu curso nos Estados Unidos, eu fui entrevistado em algumas empresas e numa delas um diretor de recursos humanos me disse o seguinte: se você entrar numa empresa e você realmente achar que nos próximos 5 a 10 anos você gostaria de estar no lugar do presidente daquela empresa, vá na primeira oportunidade e diga isso para ele. Com certeza absoluta, ele poderá não te ajudar, mas não vai nunca lhe atrapalhar, porque ele sabe o que é uma carreira evoluir para um ponto máximo da administração da empresa. Então ele valoriza muito a pessoa que pretende fazer o mesmo que ele fez. Agora, não diga isso para seus colegas que trabalham ao lado, principalmente aqueles mais antigos, porque eles vão lhe ridicularizar, achar que você está sendo ingênuo, porque eles estão ali há tanto tempo e não conseguiram nada. Por que você vai ser? E tem outra coisa, dificilmente eles te ajudarão e com certeza eles vão te atrapalhar. E na minha vida profissional passei muito por isso e vi isso em muitos lugares, em muitas situações, inclusive a Fundação Getúlio Vargas. Fui bloqueado, fui atrapalhado, fui impedido pelas pessoas que tinham mais de 10 anos, níveis de educação melhor do que o meu, e que sempre estudaram e participaram da fundação. Eles lutaram terrivelmente para que eu fosse derrotado. Eu não fui derrotado, foi um sucesso absoluto na Fundação Getúlio Vargas. Saí em função, inclusive, deste tipo mesquinho de competição. Bom, o fato é o seguinte: as pessoas inteligentes, as pessoas que se esforçam na vida, as pessoas que lutam pelo mundo melhor, e os países desenvolvidos, geralmente aquelas pessoas admiram quando veem que uma pessoa que vem de lugar nenhum e aparece no cenário mundial com grande perspectiva de sucesso ou já com sucesso. E aquelas pessoas olham e sabem que chegar ali é preciso que a pessoa seja bastante inteligente, que a pessoa seja bastante esforçada, que a pessoa seja bastante empreendedora e consciente dos seus objetivos. Basta ver, por exemplo, Lech Wałęsa, na Polônia, que era um operário de sindicatos, se tornou presidente. O mundo bateu palmas, o mundo admirou. Embora no final
ele mostrou que não era tão. O seu sucesso não foi. Não, ele não realizou aquela promessa imediata que ele tem. O próprio Mandela, o mundo admirou e de uma maneira tal que hoje dificilmente alguém no cenário mundial tem uma luz própria como Mandela. Inclusive ele derramou essa luz sobre o país dele. Hoje o mundo ama a África do Sul por causa disso. E o nosso país? O nosso país poderia ter uma pessoa assim, como por exemplo o Lula. O Lula, como vocês sabem, nasceu, dificuldade tremenda, pobre, analfabeto, se torna presidente da República. Vai se apresentar no palco mundial como presidente da República, foi um sucesso extraordinário, as pessoas torcendo por aquilo, porque era uma coisa que não era trivial, uma coisa que não era comum. Uma pessoa sem educação formal, um sindicalista, se tornar presidente de uma nação em pleno século XXI como o Brasil. E aí, o mundo voltou os olhos para o Brasil. Eu acho que foi isso a principal causa de o Brasil ter ficado no foco das atenções mundiais nesses últimos anos, até bem pouco tempo, que agora o foco parece que é negativo. Essa foi a principal causa. A outra foi que parecia que o Brasil iria se desenvolver economicamente com as oportunidades que estava tendo na economia mundial. Mas aí começa o grande problema. Primeiro, o Lula levou para apresentar na sua apresentação ao cenário mundial, levou o projeto Fome Zero, que era uma mentira. Nunca tinha existido, nem na campanha. Aquilo foi feito imediato, um nome midiático para chamar a atenção que ele ia acabar com a fome no Brasil. E aquilo, realmente, as pessoas ficaram emocionadas com aquele homem querendo acabar com a fome no Brasil. Depois começam os atropelos do Lula. Começam as denúncias a respeito dos seus malfeitos. Começam a surgirem os seus colegas de fundação do partido e mostrar um Lula que nós não conhecíamos. Os malfeitos que ele fazia desde o início. Daqui a pouco começam a surgir as denúncias, do mensalão. E nós assistimos paulatinamente a deterioração moral do Lula, cada vez mais se juntando à raia miúda da política brasileira. Se juntou ao Sarney, se juntou ao Jaber Barbalho, se juntou ao Renan, se juntou ao Severino Cavalcante, se juntou ao Roberto Jefferson. Toda a raia miúda, aquelas pessoas que ele mesmo condenou. Ele mesmo indicou aquelas pessoas como as pessoas mais corruptas do país. E daqui a pouco, essas pessoas fazem parte do seu governo e são seus amigos de última hora. Que ele faz defesas, inclusive ele fez defesas do Sarney. E quase que, por último, na campanha de candidato para eleger o seu candidato à Prefeitura de São Paulo, foi à casa do seu arqui-inimigo Paulo Maluf. Eu não digo arqui-inimigo, era o homem que ele indicava como o mais corrupto do país, inclusive inventou a palavra malufar como sinônimo de roubar. A ironia é que hoje, malufar é sinônimo de lular. Então os olhos do mundo estavam voltados para o Brasil. Os olhos do mundo queriam ver o que ia acontecer com esse operário analfabeto que se tornou presidente do Brasil. Aquela luz que iluminou Mandela e que iluminou a África do Sul, para a gente foi um desastre.
o Lula se revelou pequeno, menor. Como disse alguém, né? Jogou o seu currículo na lata do lixo, perdeu uma grande oportunidade histórica. Eu acho que hoje o Brasil tem uma imagem, tem uma nódoa indelével que foi produzida pelo Lula. O mundo voltou os olhos, pessoal. Um homem que vinha contra a corrupção, ético, criou um partido honesto, um partido isso, e se transforma no oposto, se transforma em tudo aquilo que ele condenava, fez tudo aquilo que ele criticava nos outros. Qual é a imagem do Brasil hoje? Não é à toa que hoje o Brasil é um país que está sendo considerado como ser evitado a fazer turismo, evitado a investir, que é uma grande coisa, porque não se confia nas regras da economia brasileira, não se confia no governo brasileiro. Ou seja, a luz que o Lula jogou sobre o Brasil foi uma luz vermelha, extremamente negativa, uma nódoa que levará tempos para que desapareça. Muito obrigado e até a próxima.